Pessoal, na semana passada, na sexta-feira, a gente discutiu aqui os subsídios oferecidos pela Prefeitura de Maringá para atenuar o custo da passagem, o custo unitário da passagem. A Prefeitura banca as gratuidades. E daí a gente falou que ia ter um reajuste de 20% no valor do passe, de R$ 4,00 para R$ 4,80, e que o subsídio estava meio esquisito porque a gente tinha no valor unitário da passagem um subsídio de R$ 3,00, era 7, cobrava 4, e agora era para custar 7,5 e a gente vai ter 4,80, diferença de R$ 3,00 para 2,25. Acontece que a gente pegou aqui o valor total do subsídio agora, tá? No ano passado foi quase ali, estava muito perto de 36 milhões de subsídio dado pela Prefeitura de Maringá. Para esse ano previsto é de 41 milhões de reais em subsídios ao transporte coletivo aqui da nossa cidade. Vale ressaltar que para manter, segundo o Gilberto Purpur, o secretário de Mobilidade Urbana, para que a gente tivesse a gratuidade integral, ou seja, que todo mundo pudesse andar livremente de ônibus de graça pela cidade, o custo seria de aproximadamente 12 milhões de reais por mês ou 144 milhões por ano. Seria essa mais ou menos a conta. Daí, como a gente já comentou isso brevemente, comentam bastante sobre isso na sexta-feira, queria trazer para discussão agora com esses valores atualizados. Então, 41 milhões de reais para o subsídio. Edivaldo, rapidinho, é um valor expressivo. Bastante expressivo, Vitor. Vou deixar claro, né? Vou reiterar o que eu disse aqui sexta-feira. Não há outra forma de você manter os preços acessíveis para o usuário do transporte coletivo sem o subsídio. Mas, assim, eu sempre vou insistir na questão, como se chega a esses números? Quantas pessoas diariamente são transportadas gratuitamente em Maringá? Como é que é esse sistema de bilhetagem? Como é que é aferido? Eu sei que isso é feito pela Secretaria do Gilberto Purpur, deixar claro o meu respeito pelo trabalho dele, pela mobilidade, né, de forma geral. Mas a pergunta que sempre impõe é essa: falta assim, aquela transparência em todo o processo relativo ao transporte coletivo. A gente debateu muito toda aquela história do passivo criado por falta dos reajustes, chegaram a 132 milhões entre 2011 e 2021, a Prefeitura negociou por 66 milhões, é uma dívida, se eu não me engano, está sendo paga em 24 vezes. Mas a questão da gratuidade, a gente precisa chegar a números. A gratuidade hoje é concedida e que onera a passagem. Na verdade, não existe. Alguém disse aqui na sexta-feira que não tem almoço de grátis, né? Alguém paga essa conta. Mas quais são essas gratuidades além do transporte escolar? Vamos deixar claro. Quanto por cento isso influencia na tarifa? E quantos por cento desses 41 milhões de subsídio entra exatamente para a manutenção de gratuidade, não só do sistema, tá? E importante reconhecer que nós temos uma frota nova, há dificuldade em usar o transporte em horários diferentes, à noite, principalmente nos finais de semana, muito demorado. Mas é verdade, o transporte coletivo não só em Maringá, como o resto do Brasil. Insisto e repito a importância do subsídio, mas é muito importante também a gente pautar aqui pela transparência desse processo. Eu lembrei aqui que a gente não teve acesso à planilha de custo, né, por ocasião do reajuste. A empresa é obrigada a divulgar uma planilha com todos os custos que justificam o pedido do aumento. Eu acho que essa planilha tinha que ser tornada pública para a gente entender o que mais tem impactado. Lembrando que daqui a pouco também, acho que é maio, né? Que é o dissídio da categoria, né? Quando o motorista e, enfim, funcionários do setor, alguns funcionários estão cobertos por alguns outros acordos coletivos, além dos professores, além do motorista. Aí há um outro impacto. Esse subsídio, essa situação, já contempla uma possibilidade de reajuste da categoria lá em junho, em maio ou junho, né? Quando ocorre o dissídio. Como enfim, fez um ano já. Então, mas assim, inclusive, pessoal, essa compreensão você até me desculpa, Edivaldo, porque você falou isso, acabei de me tocar que eu li um negócio numa resposta dada pela administração ao Observatório Social, e nesse documento, o documento ele é categórico ao dizer que a passagem custaria R$ 4,00 até junho de 2023.
Então não era para ter esse reajuste agora nesse momento. Mas a administração municipal não tem bola de cristal para adivinhar quanto vai custar o diesel. Não, mas é justamente por isso que você tem a data do reajuste, francês. É por isso que você tem a data. Simples assim. Bom, mas enfim, só para concluir, vai passar aí para os colegas, eu acho que o transporte coletivo, desde sempre, não só nessa gestão, ele é pouco transparente. Os números, o acesso a toda esses números relativos ao transporte coletivo deveriam ser mais transparentes. Vamos lá. Celestino. Essa transparência é uma exigência de toda a população. A gente visto que há muitos subsídios. Em outras épocas até presidente de bairro era só ir lá na prefeitura e tinha um passe, né, gratuito para rodar o bairro, para rodar a cidade, para visitar o que quisesse. Então, assim, e os ônibus em que pese, né, e muita gente reclamando, está na planilha quando foi feita a renovação, que a frota deveria ter sido trocada por ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, que às vezes não funciona. Então, tem muita coisa a se melhorar ainda dentro desse processo dos 40 anos ainda, né? Então, assim, além da transparência, a qualidade do ônibus, a prestação de serviço, né, eu acho que o contribuinte maringuense merece um pouco mais de respeito, além das ruas cheias de buracos, que daí deve entrar na planilha também. Então, é toda uma transparência que a gente precisa saber e vai ser difícil, né? Talvez o observatório tenha a resposta para tudo isso. Francês. Com relação à isenção de pagamento de transporte aí para os presidentes de bairros, à época os presidentes de bairro trabalhavam. Eles vinham à prefeitura com a lista de pedidos, com a lista de problemas, não sei o quê. Agora, o problema do transporte coletivo de Maringá é o seguinte: quem faz o transporte coletivo é a TCCC, mas quem administra o serviço é a prefeitura. Então, nada impede que os vereadores façam aí uma comissão e que monitorem e tragam a transparência. Vamos discutir esse assunto aí. Qual é o problema do preço do transporte coletivo em Maringá, né? Eu acho que alguém tem que tomar a pé dessa situação. Outro pecado gravíssimo que existe no transporte coletivo de Maringá é o seguinte: se a prefeitura é responsável, a prefeitura teria que fazer campanhas para estimular o uso do transporte coletivo. Porque o uso de veículos particulares causa despesas diversas, atrapalha o trânsito, diminui os espaços de estacionamento, causa atrapalhos de toda ordem. Mas só tem sentido quando tiver ônibus de qualidade. Não, mas a prefeitura administra, ônibus estão lá. Tem ônibus de qualidade, sim. São e a prefeitura que exija lá. Então, está faltando a prefeitura tomar pé, tipo o secretário Púrpuro, que é nosso amigo, é uma pessoa inteligente, e tomar pé, fazer umas campanhas aí. Vamos andar de ônibus, gente. Isso é importante para a cidade. Ok. Deixa eu só reconhecer, é uma das frotas mais jovens, viu, Celestino, do país. A frota é jovem, mas não veio os ônibus que foram pedidos durante o processo. Calazans. Olha, eu não acredito que isso vá acontecer, viu, Francês? Sinceramente, não acredito. Esse debate existe há tanto tempo, campanha para usar mais o ônibus público e muito pouco isso avançou. Até acredito que a prefeitura deveria fazer mais campanhas publicitárias, não só em relação a isso, acho que o trânsito em geral. Não entendo por que Maringá não faz campanha publicitária educativa, né, sobre trânsito, sobre ciclovia. O povo não para, o ciclista não para lá, não tem que parar para o carro fazer a curva, enfim. Eu vi a morte hoje, eu vi a morte no trânsito junto com uma zebra. Aqui na esquina. Campanha da agora que eu estou entendendo. Sei que tinha morrido. Ainda não, mas enfim, só em vida. Mas enfim, então, mas de qualquer forma eu não acredito que necessariamente isso vá gerar mudança, porque isso é uma questão cultural. Eu acho que o que a gente precisa é de transparência. Concordo com o Edivaldo. Precisa de transparência nos dados, porque não tem mais. Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui olhando o preço das passagens em várias cidades e está tudo mais ou menos equivalente. Vi Campo Grande, que tem uma passagem mais barata que Mato Grosso do Sul, que é uma cidade o dobro de Maringá, mais ou menos. Tem uma passagem mais barata que Maringá, salvo engano, está R$ 4,20, mas a maioria está em torno de R$ 4,50, R$ 4,80. São José do Rio Preto, que eu particularmente sempre usei como uma cidade baliza, para a gente comparar os preços, também está R$ 4,80. Mas a prefeitura complementa.
Mas todas elas. Eu não vejo, gente, não tem como, tem que complementar. Porque senão não tem como bancar o sistema. Senão a passagem fica mais cara ainda. Para você garantir que o estudante possa andar, tudo isso a prefeitura tem que complementar. Por isso que a questão é deixar os dados claros. Deixar os dados claros, porque na verdade passou da hora de rediscutir o modelo todo de transporte. E aí Maringá tem o impedimento, né, desse contrato absurdo, gigantesco que foi feito, todo mundo sabe, está cansado de escutar essa história. Lá, quando é que foi? 2011? Né, que foi feita a renovação do contrato, a nova licitação, que impede o município de rediscutir o modelo todo. Porque tinha que rediscutir o modelo todo de transporte coletivo aqui, porque não é sustentável o modelo em si. E parar com firula, né? Cancela o contrato e não cancela nada.